Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do livro Boa Nova, que tem como título Os Discípulos. Vamos ver o que o capítulo traz para a gente. Eita. Então, Humberto de Campos começa assim a sua narrativa para a gente. E, frequentemente, nas proximidades de Cafarnaum, o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas aguardavam ao longo do caminho, ansiosas para ouvir a sua palavra. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Eu vou dizer para vocês que nesse primeiro parágrafo a gente já vai fazer uma reflexão gigante, mas um pouquinho mais para frente, tá? Sobre esses arquétipos que acompanhavam o mestre, né? Sobre a multidão, depois os discípulos que ele selecionou, separou, a gente já viu que não foi por acaso, né? Lá no primeiro capítulo. A gente vai ver isso mais lá para frente. Eu vou passar o capítulo inteiro e no final a gente vai começar a fazer as nossas reflexões, tá? Depois de uma das suas pregações, ele chamou os 12 companheiros que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Então, depois de pregar ali para a multidão que acompanhava ele chamou para perto dele, né, e escolheu aqueles que seriam os intérpretes dos seus ensinos. E aqui Humberto de Campos começa a descrever para a gente quem eram esses. Ele começa assim, ó. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida. Betsaida não é a mãe deles não, tá? Betsaida é a cidade. De onde... André tá rindo. De onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu, da família Zebedeu, que a gente viu no capítulo anterior, né? Então, Pedro, André e Filipe, Tiago e João vinham de Betsaida. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos, ou seja, vieram de Nazaré, e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor. Aqui Humberto de Campos traz para a gente uma informação interessante. Quem já ouviu a discussão que existe em torno dos evangelhos? Se Jesus tinha irmão, não tinha irmão, porque tem passagem no evangelho que diz que Jesus tinha irmão, né? Mas tem gente que diz que não, que Maria não poderia ter mais filhos, né? Por conta da questão da virgindade. É uma discussão que tem vários questionamentos, várias teorias em volta disso. Porque, de fato, deixa eu ver se eu acho aqui. Você lembra, André, em que passagem está? Que eles falam dos filhos de... Ah, não, eu botei na próxima. Espera aí, botei na próxima. Deixa eu passar, depois eu volto. Esqueci que eu completei hoje aqui. Ó, são essas duas passagens que criam essa confusão. Isso aqui, assim, é só interessante da gente ver, tá? É uma informação interessante. Para os grandes estudiosos, é uma informação valiosa. Mas para a gente aqui, que tem o intuito de extrair reflexões que vão modificar e auxiliar a gente na nossa caminhada, né? Isso aqui é uma informação interessante. São essas duas passagens. Uma está em Marcos e a outra está em Mateus. Vamos ler as duas. A primeira é de Marcos, capítulo 6, versículo 2 a 3, diz assim: chegando o dia de sábado, eu não consigo ver lá em cima. Alguém lê para mim? Lá em cima, por favor? Quem está conseguindo ler? Porque o negocinho aqui fica bem em cima. Ninguém vai ler. Chegando o dia de sábado, é isso? Isso, lê para mim, Eliane, por favor. Chegando o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam se admiravam de sua doutrina, dizendo: de onde vem a este todas essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada?
e donde tais maravilhas que são obradas pelas suas mãos? Não é justo o oficial, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E por isso tomam motivo para se escandalizarem? Obrigada, Marcos, Eliane. capítulo 6, versículo 2 e 3. Obrigada. Então, esse é um dos trechos que está lá no Evangelho de Marcos, onde eles falam: não é este o oficial filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vive aqui entre nós também suas irmãs, e por isso tomavam motivo para se escandalizarem, né? São Levi, Tadeu e Tiago, citados por Humberto de Campos, falando que eles são filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas. Humberto de Campos só não cita esse José, porque esse José a gente não sabe quem é. Não tem informação, né, sobre quem seria esse José. Nem Humberto de Campos fala sobre esse José, então a gente não tem. Você sabe, André, alguma informação sobre esse José? Os evangelistas não se preocuparam tanto nessa parte, né? O que a gente tem algumas informações é que José era muito mais velho do que Maria e que provavelmente José já tinha filhos de um casamento anterior, que são que são alguns, né? E, teoricamente, Maria teria só Jesus, né? Que a gente sabe. Mas a gente não tem muitas informações a respeito, né? Sobre José. Esse José, que filho de Cleófas, que ele está colocando no meio dos filhos de Alfeu e Cleófas. Esse José, como filho de Cleófas, a gente não tem informação de quem seria. Né? Acho que ficou na multidão mesmo, porque não se destacou o projeto. Não tem. Obrigada, André. E as outras, a outra passagem fala mais ou menos as mesmas coisas. Porventura não é este o filho do carpinteiro? Não se chamava sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, aparece o José de novo aí, Simão e Judas? E essas irmãs não vivem elas todas entre nós? De onde vem, pois, a este todas essas coisas? A gente não vai estudar os versículos, né? Só trouxe para mostrar de onde vem essa confusão sobre Maria ter filhos e Jesus ter irmãos. Não tinha, né? Humberto de Campos traz para a gente essa informação. Olha o que na verdade acontecia. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de profundas afinidades afetivas. Na comunidade dos judeus, eles viviam ali nas cidades, né, principalmente na Galileia, né, aquelas cidades pequenas, viviam ali entre parentes, um próximo do outro. Então, as crianças nasciam ali, as famílias todas muito próximas. E os primos eram considerados irmãos. Então, daí vem nas passagens que eles eram chamados de irmãos de Jesus. Mas não eram primos, porque Cleófas era parenta de Maria. Esse José que está lá na passagem dos evangelhos, que ele está colocado como filho de Cleófas, é que a gente não sabe quem é. Porque Levi, Tadeu e Tiago é que a gente sabe que eram os filhos de Cleófas. Então, voltando para a passagem aqui, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor. À vista de suas profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná, na Galileia. Simão, mais tarde denominado o Zelote, esse Simão não é Simão Pedro, tá? É Simão, o Zelote. Zelote, gente, era uma... Assim como a Igreja Católica se dividiu, né? A Igreja Protestante também se dividiu em várias denominações diferentes, né?
hoje a gente tem várias divisões dentro da própria igreja, os judeus também criaram algumas divisões, né, ideológicas ali. E os zelotes, eles eram uma dessas divisões dos judeus. Era um grupo de judeus que tinha... Tem um livro grosso, assim, que fala só sobre os zelotes, né? Era um grupo de judeus que entendiam que a conquista tinha que ser de forma mais enérgica, até armada, né? Então, eles eram assim um pouco radicais. E Simão, mais tarde denominado Zelote, dá a entender, né, que, de certa forma, ou ele se vinculou, ou ele andava, de alguma forma ele teve, né, criou algum vínculo ali com o Zelote, com os Zelotes. Então, ele ficou denominado como Simão o Zelote. Deixou a sua terra em Caná para se dedicar à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto no sentido de reunião, né? Pois nasceram em Iscariotes e se consagraram ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Ele destoava, né, aqui no sentido do texto, não porque ele vendia peixes em quinquilharias e os outros eram pescadores, porque Levi também não era pescador, lembra quando a gente viu? Levi era um cobrador de impostos. Judas se destoava porque todas essas cidades aqui eram da Galileia. E Iscariotes, ou Queriotes, dependendo da tradução, ficava na região da Judéia. Então, essa se destoava aqui é por conta disso. Alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa até aqui? A gente pode prosseguir. Só comentando que também tem a questão também de a palavra irmão e primo eram a mesma no aramaico. Então, também por isso que a gente tem essa dificuldade, por isso que o pessoal, quando posteriormente, por exemplo, Paulo vai falar sobre o irmão do Senhor, que um tal de Tiago, que tivesse saber que é esse Tiago mesmo, até no Paulo Estevão e tal. E a gente vê que a palavra para irmão e primo era a mesma. E outra coisa que foi citado, o que eu falo mesmo? As pessoas têm a tendência de achar que algumas coisas são sobrenomes, né? Então, por exemplo, Judas Iscariotes, mas Isso. Geralmente o sobrenome na época não existia, então era a profissão, então Jesus o carpinteiro, ou da cidade, Jesus de Nazaré, ou Judas de Iscariotes, ou enfim, não existia um sobrenome como hoje em dia. E por fim também você citou a questão dos zelotes, né, que eram os grupos. A gente precisa lembrar que na época Roma dominava todo o mundo conhecido, né, em torno do Mediterrâneo. Então era muito frustrante para os judeus, principalmente, viver sob aquele jugo romano, né? Porque eles abusavam do poder, cobravam imposto, né? Então as pessoas não tinham direito de ir e vir, você não sabia se voltava. Então ser subjugado a um outro povo, um povo pagão ainda por cima, era muito humilhante para eles, né? Aí então, por isso que esses grupos zelotes eram meio que os guerrilheiros da época que achavam que tinha que vencer Roma na força, que tinha que expulsar, e não só eles, mas mesmo os fariseus entendiam que o Messias ia ser também um Messias guerreiro desse tipo, que ia libertar militarmente o Estado ali, né, do jugo romano, enfim. Então era muito comum. Então quando Jesus fala de amar os inimigos, hoje em dia é muito, muito fácil, né? Porque a gente está vivendo um mundo já mais evoluído, mas na época não era tão fácil assim amar até o romano que maltratava, Subjuga, que... Oi? que subjuga, né? Exatamente. E eles abusavam do poder, né? Para quem leu, por exemplo, Paulo Estevão, por exemplo, vê o começo lá que o pessoal fazia, os romanos faziam o que quisessem. Eu quero seu pedaço de terra? Não, então vou dar um jeito. Se eu quero não fui com essa cara, eu vou lá e te sentencio, te torturo. Tipo assim, era uma terra sem lei. Tipo assim, eles eram tratados como animais, de fato, né? Então esses zelotes vinham nas armas um meio de tentar essa liberdade, né? De libertação, justamente. Quem provavelmente foi um zelote é Barrabás. A gente vê quando Sim. no último episódio de Jesus, quando é escolhido entre Barrabás ou Jesus, né? Que
a população tem que escolher. Provavelmente Barrabás era um zelote, pelo que tudo dá indício, né? Verdade, já vi sobre isso também, André. Muito bom, André. Quando você falou sobre o nome, Bartolomeu, também não era o nome de Bartolomeu, né? Era o nome Bartolomeu quer dizer filho, porque o prefixo bar é filho, de Ptolomeu, né? Que, na verdade, o nome dele era Natanael, não é isso? Tá fechado o microfone. Não, exatamente. Né? Então, a gente vai vendo, por exemplo, a gente atribui funções, por exemplo, João tem o João o Batista, João o Evangelista, ou Pedro, que foi um apelido que Jesus deu para Simão, para diferenciar do outro Simão, né, do Simão Zelote, ou o partido que era, ou... Enfim, todo mundo a gente vai ver que tem um sobrenome baseado... E é muito comum isso no interior, né? Por causa que as pessoas não... Sim, verdade. Perdão, quem é o João da padaria? Aí todo mundo sabe. Quem é o José, filho da Cleide? Até hoje, no interior, a gente vê que isso é uma tradição muito comum. Você perguntar quem é o José Alcântara, talvez ninguém saiba. Então, era uma tradição que hoje em dia a gente vê em cidade pequena ainda, né? Meu marido é do interior, né? Do interior do Rio. E lá na cidade dele, é muito comum, quando eu estou andando na rua assim, com a mãe dele... Não, com a mãe dele não. Quando eu estou andando na rua assim, com alguém, né? Que aí fala assim, essa aqui é a esposa de Marcos. Aí eles falam assim, Marcos de Augusto, que é o pai dele, que é a referência da família. Augusto Fidalgo, aí eu falo, sempre essa referência. É bem similar na época, é uma boa referência. Muito bom. Alguém quer falar? Obrigada, André. Alguém quer falar mais alguma coisa, amores? Então, essa é a passagem, né, que a gente vê. Elaine, eu quero, Elaine. Fala, meu amor, fala, Raquelzinha. Só para completar o que o André falou, os romanos eles interferiam nas leis e na administração das cidades, mas não interferiam na religião, né, do povo lá, né? Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, que Jesus ele podia ter escolhido, né, aqui as pessoas mais importantes, os doutores da lei, para seguir ele, seria muito mais fácil até, né? Mas ele escolheu os mais simples, aqueles que tinham dificuldades, como nós, aqueles que tinham dificuldades a superar, né? E, quer dizer, um pescador, um zelote, um comerciante, 2 menores de idade, né, que a gente viu semana passada, que ele teve que pedir para o pai. Então, ele se cercou dessas pessoas como dizendo assim, não, vocês têm que melhorar, vocês têm muito o que lutar para vencer a si mesmos, né? Mas você pode ser o meu discípulo, né? Então, isso, a gente olhando para a gente hoje, aqui em 2021, a gente fala, caramba, a gente ainda tem tantas dificuldades, até como esses lá do passado. Então, a gente também tem condição de ser um discípulo de Jesus agora, né? A gente tem condição de exemplificar isso, trazer para a nossa vida isso tudo, como é que a gente fica? Então, ele dá essa certeza para a gente, não, você tem dificuldade, mas estou aí te esperando, você é meu discípulo aí, vamos trabalhar junto, né? Achei isso bem legal. Muito bom, Raquel. Nós vamos ver, essa vai fazer parte de uma das reflexões que a gente vai fazer mais lá na frente, que é exatamente isso, né? A gente viu nos primeiros capítulos, né, quando Humberto de Campos fala que estariam sendo preparados aqueles que vestiriam os andrajos de pescadores, né? Que esse grupo foi preparado, né? Mas ele foi preparado não da forma como a gente pode ser levado a pensar de espíritos, né, superiores que vieram, escolhidos pelo mestre. Não, é justamente isso que você está falando. Nas palavras de Haroldo, ele fala assim, o grupo de discípulos escolhido pelo mestre, os 12, né? Porque a gente vai ver também que não foram só os 12, mas esses 12 escolhidos, né? E tem um significado do porquê 12, né? Depois eu vou falar também sobre isso. Foram escolhidos, né? Justamente com características que representavam arquétipos da humanidade inteira. Por isso, para a gente se reconhecer neles. Porque se eles fossem espíritos elevados, a gente não ia se reconhecer. A dificuldade deles, né, porque eles tinham as suas dificuldades individuais, que são as que nós reconhecemos, mas eles também tinham uma grande missão,
né, aceita com o mestre, que foi a missão de constituir esse pequeno grupo que sofreu muito, né? Então, assim, era um grupo preparado nesse sentido, né? Como você bem falou. E, assim, na infinita sabedoria do mestre, a gente vai ver que ele conseguiu reunir muito, muito do que a gente precisa hoje entender do ponto de vista das nossas dificuldades, né? E o grupo, a gente vai ver mais para frente agora, o próprio grupo, entre ele, tinha dificuldade de relacionamento, que também é uma característica nossa, da nossa sociedade, né? Que, inclusive, é uma das características que mais atravancam o nosso progresso do ponto de vista moral. Tinham depressivos, tinham duros, né? Tinham arrogantes, tinham aqueles que eram muito estourados de paixões, né? Como eram os Boanerges, né? Tiago e João, né? Jesus apelidou eles de Boanerges, porque dizem, né, que por conta de uma passagem, quando eles estavam na Samaria, eles não foram estavam de passagem, não foram recebidos ali, e João e Tiago perguntam assim: mestre, quer que mande descer fogo do céu? E aí eles eram assim, né, desse jeito. Tem Pedro, né? Muito do Boa Nova tem discurso de Jesus com Pedro. Pedro tinha muita dificuldade dentro dele, né? Muito arraigado ainda, muito preso na letra da lei, não conseguia abrir seu coração. Então, a gente vai ver ao longo do estudo do Boa Nova todas essas características, mas o mais maravilhoso de tudo, a gente vai ver como que o mestre conseguia tocar não a pessoa, mas o espírito que estava ali, o espírito imortal encarnado naquela pessoa. Essa, para mim, é uma das principais belezas, né, desses diálogos que Boa Nova trouxe para a gente, Humberto de Campos trouxe para a gente. Muito bom, amores. Vamos prosseguir. Então, Jesus aqui escolheu, né, o seu grupo de 12. E por que 12? Né? No alfabeto hebreu, os números que representavam letras tinham significado. E eram gravuras, né? E a gravura que representava o 12, para eles, representava um cajado. E o cajado era a simbologia... André, me completa aí, tá? O cajado era a simbologia... O André tem um livro só de símbolos. Tem isso lá, André, no seu livro de símbolos? Eu estou aprendendo agora essa parte, eu nem sabia. Tá bom. Eu sabia outra coisa, não era isso aí, não. Não? Explica aqui, essa versão é interessante. Não conheço. Então, vamos lá. Era a imagem de um cajado, tá? Era a simbologia, era o que significava o número 12. E por que um cajado? E por que o 12? E por que o 12 significa os 12 discípulos e as 12 tribos de Israel? Porque esse cajado é o cajado do pastor. E o que o pastor faz com as suas ovelhas? Com o auxílio do cajado. Ele guia, certo? Ele vai à frente guiando as suas ovelhas. Então, na simbologia, né, o 12 tem esse significado. Então, daí, uma das interpretações, né, que a gente tem muitas, com várias profundidades, é que seriam 12 discípulos, porque seriam aqueles que iriam guiar, que iriam levar, né, adiante a mensagem da Boa Nova para todas as ovelhas que o mestre veio reunir. Quer falar a sua, André? Não, interessante isso daí, eu não conhecia. Eu conhecia só que é questão da simbologia das tribos de Israel, como você disse, né? Acho que o pessoal sabe, né, que teve os patriarcas, né, Abraão, Isaac, depois Jacó, e Jacó dividiu a terra de Canaã em 12 porções, basicamente, né, 12 tribos. E dando a herança para cada uma dessas tribos. E como a gente aprende que Israel é a representação da humanidade toda, é como você disse, né? Cada discípulo é uma representação de nós mesmos. O importante é enxergarmos que
dentro de nós existe um pouco de Pedro, um pouco de Levi, um pouco de Tiago, um pouco de Filipe, enfim. É o que a Raquel disse, né? Que Jesus não chamou anjos, ele chamou seres como nós, justamente para nós nos identificarmos com eles, né? Para vermos, nossa, o Pedro também tinha essa dificuldade como eu tenho, Levi também teve essa dificuldade, ou seja, eram criaturas falíveis, não eram seres puros, né? É muito legal isso. Mas eu acho que eles não eram mais inteligentes, como a Raquel disse, mas eles tinham uma boa vontade, eu acho interessante isso, que Jesus olha acima de tudo o coração, né? Um coração de boa vontade vale muito mais do que uma pessoa muito inteligente, um doutor da lei, etc, né? Vai muito mais longe. Muito bom. Isso aí. Muito bom. Vamos lá, prosseguindo. Então, aqui eu já falei sobre essa passagem, né? Agora vocês vão, quando alguém falar, não, Jesus tinha irmãos, vocês vão falar, não tinha. Tinha primos que eram considerados irmãos na cultura dos judeus. Olha aqui que Humberto de Campos traz para a gente. Reunidos, né, os discípulos, o reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, certas dificuldades para se harmonizar. Por quê? Justamente por conta dessas diferenças, né, que a gente acabou de falar aqui. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre quais deles seria o maior no reino de Deus. Essa passagem, quem quiser ir lá ver depois, olha, está em Mateus 18, versículo 1 a 5. Vou dar uma lidinha aqui. É um trechinho pequeno. Olha como que está no Evangelho. Ó. Na tradução do Haroldo Dutra Dias, né? Ele deu o título de Pequenos e Grandes no Reino dos Céus. Olha como é que ele coloca. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: quem é, então, o maior no Reino dos Céus? Chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Amém. Amém é uma palavra, né? Uma expressão que significa em verdade, de conformidade, certamente. Amém vos digo, se não vos voltardes e vos tornardes como as criancinhas, de modo nenhum entrareis no reino do céu. A gente tem essa passagem lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Portanto, aquele que se diminuir como esta criancinha, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criancinha, com esta recebe a mim. Tem toda uma explicação aqui, né, para a gente que a gente pode fazer, mas não é nosso objetivo aqui. O objetivo é mostrar que essa contenda aqui entre eles está descrita no Evangelho, nos Evangelhos. Tá? Marcos e Lucas também descrevem. Então, Jesus o tempo inteiro tinha que resolver, tem outras passagens que Jesus tinha que resolver essas brigas ali, né, de vaidades, né? Isso é vaidade, né? Vaidade, orgulho, ciúme, quem é o maior, quem é o mais próximo do mestre, enfim. Enfim, continuaram. Levi continuou seus trabalhos na coletoria, Judas prosseguiu no seu pequeno comércio e o restante vivia quase que constantemente com o mestre. Levi e Judas se reuniam mais à tardinha, né, da tardinha para a noite, que era quando Jesus começava a dar os seus ensinamentos, né, a falar em público, a reunir eles ali no finzinho da noite. Então, cada um continuou seguindo sua vida, mas os 10 permaneceram mais constantemente com ele. Iniciando, depois de reunir, né, todos os 12, o mestre, na casa de Simão Pedro, né, o mestre ficava constantemente na casinha de Simão Pedro, ministrou para ele as primeiras instruções referente ao grandioso apostolado. E aqui nós vamos hoje fazer uma exceção, porque normalmente eu não leio o texto todo, né? Eu separo os trechos mais importantes para a gente ler, mas aqui nós vamos ler inteiramente. E aí eu vou pedir auxílio, quem quer me ajudar a ler? Cada um lê um trechinho. Quem pode me ajudar? André está na lista. Raquel. Eu posso. Eliane também? Arthur, lê para mim também? Vai conseguir?
Não, para mim não dá, não. É muito pequenininho. É muito, é que você fica no celular, né? Deixa eu ver mais quem tá aí. Lourdes. Marcinha tá com a mão levantada, que linda. É pequenininho também para mim, É, as letras. tá bom. Posso ler? Carlinha, tem como ler, Carlinha? A Carlinha aí, André. Amiga, Ô, você Lê. tá vendo o André Oi, participando do Andréia. nosso estudo? Oi, Tô Carla, vendo eu esquisito vi luz isso. que teve aqui. Muita luz hoje aqui. Elaine, onde? Eu vou botar para ler, vou explicar primeiro. Estou anotando aqui porque a gente vai ter que fazer uma divisãozinha. Pri, você consegue ler? Consigo. Então, ó, André, Arthur não consegue, Eliane, Priscila, Raquel, Márcia, Carla, você consegue, amiga? Consigo sim, amiga. Carla e eu, né? Então, vamos lá. Então, olha só como que eu fiz. Eu dividi e coloquei 1, 2, tá vendo? Cada parágrafo tem um númerozinho. Então, a gente vai dividir assim, ó. Grava aí. André é o número 1. Eliane é a segunda a ler. Não vou botar vinculado a um número, não. Falar o primeiro a ler, o segundo a ler, porque vocês vão ter que repetir, tá? Porque são 22 e aqui não tem 22 pessoas. Então, André primeiro, depois a Eliane, depois a Priscila, depois a Raquel, depois a Márcia, depois a Carla, depois eu. Depois de mim, começa de novo. André, Eliane, Priscila, Raquel, Márcia, Carla e eu. Pode ser? Alguém quer que eu revise em que ordem tá? Ou não precisa? Então, vamos embora. André, você começa? Então, o mestre começou a dar as instruções para os discípulos. Durante a leitura, essa é mais uma parte do nosso capítulo que a gente vai levar para o final, mas essa a gente não vai fazer hoje, que a gente vai fazer grandes reflexões sobre essas instruções que o mestre dá para os seus discípulos no início da sua caminhada, no sentido de observar, e aí é isso que eu queria que a gente fizesse. Enquanto a gente estiver lendo, que a gente deixe essas instruções entrarem, penetrarem no nosso coração, e a gente consiga perceber o espírito de cada instrução dessa, tá? Semana que vem, a gente vai fazer um exercício, todos nós vamos fazer um exercício de denominar essa instrução, tá? Dizendo assim, aqui, porque todas elas estão contidas no evangelho inteiro de Jesus. Todas elas estão contidas. Ele é numa exposição sobre o amor, na outra sobre a exposição sobre a caridade, na outra é uma exposição sobre a paz, a outra é uma exposição sobre a construção do reino no seu coração. Cada uma aqui se refere a um ensinamento que o mestre trouxe para a gente. Aqui ele faz a reunião, o resumo do que ele ia trazer nos seus ensinamentos durante esses 3 anos que eles ficaram com os seus discípulos, tentando fazer com que eles compreendessem a essência desses ensinamentos, e depois, né, ele trouxe isso para a gente nos seus evangelhos, escrito, né, pelos seus evangelistas e intuídos, muitas vezes, pelo próprio mestre, como já disse Humberto de Campos, tá? De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competiam concretizar. Pode começar, André? Lê 1. Ok. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nas contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Eliane. E diante em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai,
que se encontram em aflição e voluntariamente desterrada de seu divino amor. Reúne convosco todos que se encontram de coração angustiado e diz-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Pri, Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos, nas sombras do crime ou nas desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. muito bem. Raquel, Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Marcinha, tá fechado seu microfone. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Carlinha, Cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e reparti as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. caramba, para mim ficou justamente o que eu não consigo ler. André, vamos inverter? Você lê esse, eu leio o próximo? Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retraí-vos sacudindo o pó de vossos pés, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Em verdade, vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. É por esta razão que vós envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-lhes-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque serei entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Marcinha, 12. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai, os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguido numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis no caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho
e não é um discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará aos meus discípulos? Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai, e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. O que vos ensino em particular, difundi-o publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será o objeto de vossas pregações de cima dos telhados. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil? Entretanto, nenhum deles cai dos seus ninhos sem a vontade de nosso Pai. Até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão contados. Não temais, pois, porque um homem vale mais que muitos passarinhos. Ficou muito lindo, depois eu vou ler de novo, vou ver de novo, só para ver todo mundo lendo bonitinho. Obrigada, amores. Então, Jesus assim terminou, né, de passar ali essas instruções para os seus discípulos. E eu quero saber de vocês, antes da gente prosseguir, quem conseguiu ali já identificar ensinos que estão no Evangelho, estudos que a gente já fez aqui? Alguém? Não precisa falar qual é, mas vocês conseguiram identificar? Conseguiram? Então, peguem isso depois, semana que vem a gente vai falar muito, a gente vai analisar, a gente vai pensar, fazer reflexão de cada um desses, tá? As recomendações de Jesus foram ouvidas por algum tempo e terminadas, no semblante de todos se passava uma nítida, uma nota íntima de alegria e de esperança. Os discípulos estavam... Tem alguém com... Os discípulos estavam ali radiantes, né? Sentindo, imagina a vibração que eles não estavam sentindo recebendo essas instruções do mestre, porque o mestre não falava só com palavras e olhares, né? Ele falava com o seu magnetismo, ele não falava para aquele espírito encarnado, ele falava para o espírito imortal que estava ali, impregnando todos esses pensamentos, esses sentimentos dentro de cada um. Os apóstolos estavam contemplando o glorioso porvir do evangelho do reino e estremeciam de júbilo os seus corações, ou seja, estavam numa indescritível sintonia e uma indescritível sensação de felicidade, esperança, radiosa e iluminada ali com as mensagens do Cristo. Porém, Judas, como que despertando antes de todos os companheiros que estavam ali envoltos, né, nessa vibração, se adiantou para o Messias e começou a falar com ele: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos, porém, a gente precisa considerar que nada se edifica sem contribuição de um dinheiro, né? E aí, como é que a gente faz? Jesus contemplou serenamente Judas. Será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Jesus falou para Judas, já tentando tocar aquele coração. Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor, com os seus infinitos recursos. Em meio à surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou: no entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda aqui no meu bolso para te dar, né, não posso desprezar
o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai, no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. Vou tirar aqui. Ali mesmo, né? Já depois que Jesus falou isso, Judas começou a recolher de quem tinha ali as moedinhas, né? O filho de Iscariotes, cidade, né? Não é o pai dele, a cidade, fez a primeira coleta entre os discípulos, né? Que também tinham poucas ali, provavelmente, né? Poucas moedinhas. E reuniu lá o saquinho dele de moedas. O mestre observava a execução da primeira providência com um sorriso cheio de apreensão, né? Aquele sorriso de nervoso. Enquanto Judas guardava o fruto da lembrança material e apresentou para Jesus, né? Falou assim, mestre, já consegui aqui reunir umas moedinhas. A bolsa minúscula que se perdia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito, Senhor, a bolsa é pequena, mas constitui o nosso primeiro passo para realizar alguma coisa. A cabeça ali, né? Presa ainda, cabeça de comerciante, né? Presa ali na materialidade do dinheiro. E aí Jesus fala para ele, sim, Judas, a bolsa é bem pequenina, de certo. Contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. E aí eu vou descompartilhar aqui, que a gente termina o capítulo. Antes da gente começar as nossas reflexões, alguém quer falar alguma coisa? Sobre Judas também a gente vai falar, tá? Porque hoje a gente vai ver, tem uma mensagem no livro de Humberto de Campos, Crônicas de Além-Túmulo, que é o capítulo 5, que tem como título Judas Iscariotes, que foi Humberto de Campos, em espírito, né, visitando Jerusalém, para captar ali no ambiente, né, informações, né, que ficam impregnadas, viu um homem sentado e escutou, né, alguém falar assim no ouvido dele, de Humberto de Campos, passeando por Jerusalém. Um espírito falou assim no ouvido dele, aquele ali é Judas. Aí ele tomou um susto. Eu vou colocar esse texto no nosso grupo, que é interessantíssimo, tá? Aí Humberto de Campos tomou um susto, né? Falou, vou lá falar com ele. É a chance, vou lá falar com ele. E foi lá entrevistar Judas, né? E aí Judas começa falando que todos os anos, perto da época que se comemora a Paixão de Cristo, ele retornava à Terra para fazer essa reflexão. Nesse texto, vocês vão ver Judas falando sobre ele próprio, né? E o percurso doloroso que ele seguiu, mas hoje ele já está, juntinho com os discípulos, em outro planeta, trabalhando para o mestre, tá? Então, ele ainda carrega, né, esse peso, mas porque a gente vai fazer reflexão sobre isso lá na frente, não conseguiram ainda entender o amor gigantesco que ele tinha pelo mestre. Não tinha ausência de amor dentro dele pelo mestre, né? Só que ele se deixou levar por outros pensamentos, né? Foi fraco ali no momento da sua missão. E, enfim, depois mais lá para frente a gente vai falar sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa? Elaine, eu achei bem legal ali no início, quando o Jesus se une lá e começa a falar, que ele fala assim, da conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação. E aí eu me remeti ao homem de bem do Evangelho, né? Que a gente lê e fala assim, tá difícil. E aí, quando a gente lê isso tudo aqui, a gente fala, nossa senhora, é igual um homem de bem, o que a gente vai fazer agora? Exatamente. A gente lê, tá tentando. É igual homem de bem. E junto o homem de bem com como é que é? Com o espírita, que tem lá também, né? Nossa. Juntou os dois, então, aí...
Muito bom, bem lembrado, Raquel. Semana que vem vamos complicado, ver né? um por um disso daí. E aí ele fala também que a gente deveria seguir para as realizações que eles competiam, né, eles, né? Quer dizer, chamando a cada um, né, para agir, né, sem discriminação, sem julgar nem nada. Vamos lá fazer, mas de um jeito diferente, né? Vamos fazer. Achei isso também legal. Muito bom. Ó, eu vou lançar, então, tá? Uma reflexão, dever de casa para vocês. Semana que vem a gente vai iniciar com essas reflexões que eu quero que vocês tragam. Vou compartilhar aqui de novo. Que é a seguinte. Ih, deu ruim aqui. Não era para aparecer isso agora, mas apareceu, então vamos lá. Naquele primeiro parágrafo, né, que eu li, que a gente começou, que eu falei assim, ó, só nesse parágrafo aí já tem coisa pra caramba. Que eu vou reler, ó. Frequentemente, era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade de seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Então, nesse capítulo aqui, ó, o que a gente encontra? A grande comunidade dos seus seguidores, que representavam a multidão que parava para ouvir o mestre. Apenas ouvir. Alguns, até depois de serem curados, né, iam, simplesmente iam. Passavam, ouviam e iam. Essa é a multidão. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. E discípulo, literalmente, significa aprendiz. Aquele que está aprendendo ou que segue os ensinamentos de alguém. E aí ele disse, né, que ele reuniu ali o seu pequeno colégio de discípulos. Que a gente viu, né, que depois se tornaram nos 12. Seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Aqui a gente pode entender que depois eles se transformaram nos apóstolos, né? Apóstolo, literalmente, é o enviado, aquele que já consegue ir sozinho, né? Já aprendeu alguma coisa, ou pelo menos substancialmente, e já pode até guiar um pequeno grupo passando os ensinamentos que o mestre passou para ele, quando eles se tornaram apóstolos, né? E de discípulo para apóstolos foram os 12 que continuaram? Não, né? Teve um que não conseguiu. Mas a gente vai falar sobre isso depois, não vou falar agora não. E ainda teve mais um grupo. Esse grupo, eu coloquei aqui, hein, André, só por causa do Lino. Lembra do estudo do Lino? Esse estudo aqui eu já fiz no outro grupo, que está mais avançado, não tinha esse quarto. Mas o Lino, um amigo nosso, né, trouxe no nosso estudo, eu achei fantástico. Porque o estudo do Evangelho, gente, é assim, a gente vai vivenciando, vai pegando a reflexão de um, a reflexão de outro, as vivências, e a gente vai acrescentando, vai enriquecendo, né? Então, Foi esse com amigo... cara de miudinho isso, viu? E, Carlinha? Foi com cara de miudinho. Tá com cara, né? Não tanto. Então, esse amigo nosso em comum, do estudo que a gente faz na quarta-feira, que é um grupo que a gente se reúne para estudar, e eu aprendo muito com eles, trouxe assim, olha, tem uma quarta divisão, um quarto arquétipo, né? Que são aqueles que negam. Porque aqueles primeiros lá, a multidão, que simplesmente passava, ela ouvia e passava, né? Mas existiam aqueles que colocavam as palavras para negar. Esse trechinho aqui está num capítulo mais à frente, que é Jesus na Samaria, né, onde ele foi lá nos samaritanos, e ele consegue ficar ali alguns dias falando, e os samaritanos param para ouvir, né? Os samaritanos eram adversários dos judeus, Jesus era judeu.
Os discípulos eram judeus, né? E os samaritanos eram adversários dos judeus, né? Mas Jesus vai lá e consegue fazer com que eles param e eles ouvem, né, Jesus falar. E um dos discípulos vira para Jesus e fala assim: mestre, que conquista maravilhosa você fez hoje. Como se ele tivesse conseguido transformar, né, o entendimento dos samaritanos e trazer os samaritanos para os seus ensinamentos. Mas Jesus para e fala assim: não se deixe levar pelo engano. Aí ele fala assim, ó, acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Calemo-nos por alguns instantes a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos, porque Jesus foi caminhando e a multidão foi em volta dele. Quando eles pararam para observar o que era comentado, eles ficaram horrorizados. Chamaram Jesus de charlatão, chamaram Jesus de tudo que vocês possam imaginar, né? Negando, eram aqueles que negavam, né, o mestre. Então, era o 4 arquétipo. E a reflexão que eu vou colocar para deverzinho de casa para a gente, para vocês trazerem semana que vem, para a gente comentar em qual desses 4 grupos eu me enxergo hoje. Eu me enxergo como multidão. Deixa eu botar aqui. Peraí. André, vai ter que voltar semana que vem, hein? Eu estou passando pelo Evangelho, eu estou caminhando como o Evangelho, como os discípulos se propuseram a entender e compreender as mensagens, aprender as mensagens do Cristo, caminhar ali do lado dele. Eu já sou um discípulo, eu já estou divulgando o Evangelho em minha vida, ou eu estou negando ainda o Evangelho em minha vida? O que eu estou buscando no Evangelho e nos ensinos de Jesus? Gravaram bem? Quem quiser fotografar aí, fotografa, hein? Para a gente trazer essa reflexão para a semana que vem. Quero todo mundo falando, hein? Aonde se vê, por que se vê nesse lugar, se vê em mais de um lugar, em mais de uma condição, na verdade, né? Alguém quer falar? E aqui a gente encerra hoje, para a semana que vem a gente começar. Fala, Arthur. Pensei que eu não fosse falar hoje, Arthur. Só o que seria exatamente pregar, subir no telhado? O que isso simboliza? Se colocar numa posição de destaque, de forma que todo mundo te escute, que todo mundo te ouça. Entendeu? Numa interpretação assim, mais próximo, né, do texto, é isso. É se colocar numa posição de destaque, onde você vai falar e todos vão te ouvir. Tá? Existem, eu acho que até já falei isso aqui, eu fui no outro grupo, foi uma confusão danada, não sei o que eu falo, o que eu falo lá. Existe a interpretação dos textos do Evangelho, ela tem várias camadas, né? E vai indo. Várias passagens do Evangelho se refere, Jesus subiu ao monte e seus discípulos foram com ele. Ou Pedro, João e Tiago foram com ele, né? Sempre tem alguma referência dessa. Esse sentido é no sentido de que Jesus se elevou espiritualmente e os discípulos se elevaram para acompanhar os seus ensinamentos, os seus raciocínios, as suas reflexões. Então, há também essa colocação do subir o monte, de se elevar, dos discípulos subiram com ele, porque se destacam também ali dos demais e da multidão e conseguem alcançar os ensinamentos do mestre, porque se elevam em coração, em espiritualidade, em pensamento, conseguem uma conexão maior com Cristo. Então, tem esse sentido de se elevar também nas passagens do Evangelho. Alguém mais? Foi, Arthur? Aqui Jesus dá a base do discipulado, né? Ele não fala tanto das bases da doutrina, por exemplo, do reino dos céus, sobre a humildade, do amor, enfim, mas fala sobre
o quão difícil ia ser a caminhada deles. Ou seja, eles não poderiam alegar ignorância, porque aqui na primeira reunião, ele já fala, vocês vão sofrer ataques, vocês vão sofrer penúria, não vai ter louro, porque tem muita gente que acha que seguir Jesus não, eu sigo Jesus, então em troca eu vou ter riqueza, vou ter fama. Não, ao contrário, vai ter compreensão, e ele deixa bem claro para já alertar os discípulos nesse momento, nesse primeiro momento, ó, a partir de agora, ó, vou apresentar, não vou enganar de vocês, não vou fingir que eu vou fingir que uma coisa e vocês vão descobrir outra coisa. Eles não podem alegar ignorância, porque desde o começo Jesus fala, ó, vocês vão enfrentar muita incompreensão, não é à toa que, com exceção de Judas que se suicidou, todos, e o João que foi morte natural, todos sofreram, foram martirizados, então foi muito difícil. Então seguir Jesus não é tão fácil quanto parece. Jesus deixa bem claro esses nos seus ensinamentos, né? Exatamente. Mas mesmo assim, né, André? Foi o que você falou. Ali ele deu já... Ele já tinha dado para Zebedeu, né? Quando falou que a mãe falou que o filho queria se sentar-se de um lado e o outro do outro. Falou assim, ó, vai beber do meu cálice? E deu uma introduzida ali no que seria o cálice dele, né? Ele exatamente. Você já viu, Zebedeu, você que conhece a lei, você já viu no passado algum dos profetas terem glória na sua caminhada? Né? E aqui ele é totalmente claro, né? Como Humberto de Campos fala lá no início, em particular tudo ele falava, mas ainda assim eles tiveram dificuldade de entender, né? Eu acho que eles estavam achando que ele estava falando sentido figurado, porque muitas passagens vão acontecer que a gente vai ver que eles questionam, ainda assim eles questionam muita coisa, né? Mas muito bom. Amores, vamos então? Obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente... Fotografaram? Eu vou botar o quadrinho lá no grupo, hein? Tá? Para semana que vem, todo mundo. André tá convocado semana que vem. Amores, obrigada mais uma vez, tá? Por participarem aqui com a gente. André, obrigado pela visita. Seja sempre bem-vindo. E por hoje a gente encerra. Semana que vem a gente tem mais. Carlinha saiu. E eu vou fazer a nossa prece, tá? Não fiz a prece no início, vou fazer a nossa prece de encerramento. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos relaxar na nossa cadeira, onde a gente está sentado. Colocar na nossa tela mental a imagem do nosso mestre. Com seu olhar sereno e amoroso. E a ele vamos elevar os nossos pensamentos. Mestre querido, de corações felizes pela possibilidade de estarmos aqui mais uma noite, reunidos em teu nome, em volta do teu evangelho, na tentativa, mestre, de absorvermos, não no nosso intelecto, não nas nossas consciências, mas no nosso coração, as suas sublimes mensagens de amor, de paz, de esperança, sobretudo. Que esses ensinamentos, mestre, sejam para nós hoje, nesses momentos tão difíceis, a luz. A luz, mestre, da certeza de que não terminado a construção do seu reino, aqui entre nós você ainda está, guiando com firmeza, mas também com amor, o nosso planeta, que é a nossa casa e também a nossa escola. Obrigada pela espiritualidade amiga que nos intui, que nos acolhe, que nos ampara, de forma dedicada, representando mais perto os emissários do nosso mestre querido. Que possamos, mestre, seguir nessa noite ainda vibrando por tanta coisa bonita que lemos hoje e aprendemos e fizemos as nossas reflexões. Gratidão, mestre amado, hoje e sempre. Obrigada. Esteja ao nosso lado, nos amparando, nos guiando, hoje e sempre, que assim seja. Amores, boa noite para todos. Fiquem com Deus.
Tchau. E até terça-feira que vem. Oi, Elaine. Oi? Você vai disponibilizar o estudo de semana passada? Então, eu vou colocar lá. É porque quem coloca é o Ítalo. E essa semana ele ficou bem atribulado. Mas ele vai colocar para gente, tá? Tá bom. Tchau, pessoal. Boa Beijo. semana. Tchau, beijo. Fiquem com Deus. Gente, obrigada. Tchau, Elaine. Tchau. Beijo, gente. Tchau.